Jornal da Capital. Capital Entrevista. E nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado estadual Faisal Khalil do PV. Nós vamos conversar sobre vários assuntos. Inclusive parece que o PV está sendo convidado para ir oficialmente para a base do governador Mauro Mendes e para assumir a MTPAR. É isso? Bom dia, deputado Faisal. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Realmente nós estamos em negociação com relação ao PV fazer parte da base do governador Mauro Mendes. O PV, pelo histórico que tem, inclusive enquanto o nosso governador foi prefeito de Cuiabá, sempre estivemos juntos. Somente com relação à convenção, ano passado, antes das eleições, aconteceram alguns atritos, com relação às eleições proporcionais, e o PV decidiu se retirar da base. Mas quero deixar bem claro que todos no PV têm uma identificação muito grande com o governador. Já fizemos uma reunião lá no meu gabinete e foi decidida a unanimidade pela diretoria estadual que o PV deve sim fazer parte da base do governo Mauro Mendes. Quem que é da diretoria estadual do PV? É o Estopa? Tem o Estopa, tem o Aloísio, também faz parte o Luiz, nós temos o Beto lá de Primavera, o Lobato, e agora tem eleição com relação ao PV da estadual, dia 7, agora sexta-feira. O PV é um partido interessante, né? Só pode ser dirigente quem não é parlamentar, né? Tem isso na regra do partido? Não. Isso aí não. Ou isso é uma conquista mesmo das pessoas que não são parlamentares? Até questão de imparcialidade, a gente sempre decide que quem esteja na direção do partido não exerça mandato eletivo e nem seja candidato. Mas o próprio Marcos Veloso, que é vereador, ele é presidente da municipal do PV. Tá. E o nome para o MTPAR já está decidido? Quem que vocês vão indicar? Não tem indicação. Não é uma cadeira do PV. Isso aí foi uma conversa que tivemos, foi apenas uma ventilação. Mas eu, enquanto deputado, não posso assumir a diretoria do MTPAR, porque é uma empresa pública. E sendo empresa pública, pelo artigo 30 da Constituição Estadual, eu perco o mandato. Então eu não posso assumir, realmente. Nem você, nem nenhum parlamentar, né? Nem vereador também pode, né? Nem vereador. Deputado, eu estou lendo aqui alguns projetos do senhor. Eu estava até brincando aqui o seguinte: bom, aprovados esses projetos, fecha o Estado e o Estado está falido. O Detran, por exemplo, quebra. O senhor está isentando aqui, eu sei que tem a questão aqui ambiental, né? O senhor está isentando de pagar IPVA carros híbridos para veículos impulsionados a energia elétrica, a hidrogênio ou veículos híbridos. O que é híbrido? Híbrido é que funciona motor e também funciona elétrico. Até uma velocidade ele funciona com combustão de álcool ou gasolina e depois por eletricidade. Seu híbrido. Pois mas são poucos carros aqui em Mato Grosso, infelizmente, né? Mas eu acho que nós temos que fomentar. Primeiro, eu acho que o estado de Mato Grosso, eu acho que a grande meta do Mauro Mendes nesses 4 anos é tentar industrializar o estado. Então eu sou a favor de incentivos para trazer, por exemplo, uma indústria farmacêutica que nós não temos, uma indústria de produtos agroquímicos que Mato Grosso consome 11 bilhões por ano e não tem nenhuma dessas indústrias instaladas aqui na nossa região. E também, por exemplo, uma indústria têxtil, já se tentou com a Santana há algum tempo atrás e não deu certo, ela se retirou aqui do nosso estado. Então, o grande meta do governo, eu sinto que deve ser a industrialização, porque nós temos que verticalizar toda essa produção, temos que gerar emprego, temos que fazer com que a economia fomente aqui dentro do estado, antes de tudo. E também nós temos que incentivar, tecnologias que não agridem o meio ambiente. Então, eu sou totalmente um defensor
de tecnologias que não agridem o meio ambiente. Por exemplo, o estado do Mato Grosso não tem uma política de tratamento de resíduos sólidos. Né? Hoje tem várias tecnologias que transformam o lixo em energia. E aqui não tem sequer um arcabouço jurídico para dar segurança àqueles que querem investir no nosso estado. Tem um projeto aqui que eu gostei muito, que é o projeto de estimulando o governo a investir em energia fotovoltaica, né? Em energia solar. Exatamente. Porque realmente eu estou falando até porque eu pessoalmente tenho programado um investimento desse tipo, e só para te dar uma ideia, com um investimento de 270 mil, e você tem financiamentos hoje para isso, com investimento de 270 mil reais, em 4 anos você paga todo o investimento, e a partir daí você tem mais 21 anos, porque a garantia é de 25 anos, você tem mais 21 anos de energia, com uma economia enorme para a família. Então, estou fazendo isso em algumas empresas pequenas que eu tenho, eu e meus familiares, estamos juntando para fazer isso, e portanto, para o governo seria uma grande economia utilizar aí o sol que está de graça, né? Com certeza, são mais de 20 anos de energia de graça, imagine só. Temos inclusive alguns financiamentos, algumas linhas, né, que dão carência de 2 anos, né, como o CFO, por exemplo. Então, inclusive, fiz uma indicação. O que é CFO? Essa eu não conheço. FCO, desculpa. FCO, né? Tá. Desculpa. Então, são linhas de financiamento, inclusive tem em bancos particulares e cooperativos também. Na época que eu quis instalar na minha residência e nas empresas, né? A gente lá em casa consome, juntando tudo, mais de 20 mil, um exemplo, né? De energia elétrica, e não foi viável. 20 mil reais. 20 mil reais, todas as empresas nossas. Pois é. Entendeu? Lá em casa nós consumimos em torno de 3.500. Não, só na nossa casa, né? Não. Todos os lugares. Somados todos os lugares. Nós temos 6 estabelecimentos comerciais. Né? Tá bom. Então, nós tentamos fazer, e o valor era muito caro, era inviável. Também não tinha linha de financiamento na época. O preço está baixando muito, né? Está abaixando e tem que abaixar mais. Principalmente, se eu tivesse da MTPAR, uma das primeiras coisas que eu fazia ia ser uma usina de energia fotovoltaica. Eu conversei com o pessoal que instalou esse ponto de ônibus do Palácio Alencastro. A economia da prefeitura por mês ali é R$ 5.600. Nem a prefeitura divulga isso, nem a prefeitura sabe disso. Eu acho que... Mas se os órgãos públicos tivessem essa política, diminuiria bem o custo. Um exemplo só, você vai na própria Assembleia, as lâmpadas, nada de LED lá. Só de trocar por LED já tem uma economia de 30%. Daí você olha no estacionamento da Assembleia, o tamanho que é. Hoje tem energia solar que você pode colocar e ela ainda servir como garagem para carros, protegendo do sol. Então você, na verdade, com uma medida só, você teria 2 soluções, né? Uma para a questão da energia e a outra para a questão de comodidade. Mas ela não substitui o telhado, ela é colocada sobre o telhado. Mas ela, pelo menos, defende do sol, né? Então, o que a gente tem que ver ali na Miguel Sutil, quem quiser ver, eu vou estar lá mesmo aos sábados para ver pessoalmente. Ela tem já uma estrutura metálica que ela já vem em cima como se fosse uma garagem. Então, a Assembleia mesmo, ela tinha que dar o exemplo, tinha que começar a ser adepta a esse tipo de energia, que é uma energia barata, renovável e não agride o meio ambiente. Que é o principal, não agride o meio ambiente. Então, eu sou assim entusiasta, eu acho que nós devemos sim incentivar esse tipo de indústria. Se eu tivesse na MTPAR, uma das primeiras coisas que eu iria fazer era uma PPP, uma parceria pública-privada, quem quisesse participar, o Estado com 51%, fazer fazer uma sociedade de economia mista, chamar os particulares. Se o Estado fizer isso no setor público, imagina quanto que não vai economizar na educação. Com certeza. Quantas escolas nós temos? Mais de 450? Quantos cigarros de energia elétrica? Quantas repartições públicas? Né? E eu creio assim que seria de grande valia para o Estado, é uma coisa a ser pensada, né? Enfim, nós estamos à disposição, a quem tiver fazer alguma sugestão a respeito,
eu estou de portas abertas. Deputado, como é que o senhor tem visto a greve da educação? Eu tenho dito aqui o seguinte, que os professores entraram em greve, eu sempre apoiei os trabalhadores, sempre estive ao lado dos trabalhadores, etc e tal, mas assim, sempre que o trabalhador entra em greve, ele tem que saber como é que ele vai sair. E desta vez os professores entraram em greve sem deixar o governo com nenhuma solução para poder fazer uma proposta para eles. Quer dizer, o governo não tem condições nem de fazer proposta para eles, e eles sabiam disso quando entraram em greve. Como é que vai resolver essa questão da greve da educação? Eu sou um defensor da educação, mas eu acho que esse não é o momento. A gente sabe o quanto está difícil, o Estado está em déficit. Eles sabem, todos os professores sabem que a questão de remanejamento ou aumento da remuneração nesse momento é inviável. Eu acho que essa greve não vai chegar a lugar nenhum e o único prejudicado é o aluno. Já está sendo, né? O aluno, a mãe e o pai, né? Pode ser que tenha algumas mães aí perdendo emprego, né? Porque não tem onde deixar o filho. E eu vou mais além, né? Perto de chegar às férias do meio do ano. Que não esperou as férias do meio do ano. O fato, eu fiz essa crítica aqui, quer dizer, fazer greve no final de semestre é nitidamente jogar contra a sociedade. Com certeza. O Sintep foi mal nisso. Foi mal. E se ele faz essa greve no início do semestre que vem, seria muito melhor compreendê-lo, porque a aula não reiniciou. Agora não, agora ele faz uma interrupção grave no final do semestre, que é jogando contra a sociedade. Quer dizer, como é que vai ter o apoio da sociedade? E eu posso fixar 2 pontos. Transporte de alunos. Como é que fica na zona rural? Eu estava em Santo Antônio do Levergera cerca de 3 semanas atrás, quando inaugurou uma nova frota intermunicipal, e lá teve um certo manifesto de alunos e professores com relação ao transporte. A gente sabe que o Estado paga 1/3 e o município paga 2/3. As aulas municipais, elas continuam. Então, para ser viável, inclusive para os alunos irem estudar na zona rural, o Estado tem que continuar pagando esse transporte no valor de 1/3. E depois, na hora da reposição, quem que vai pagar esse transporte? Então, eu acho, né, que não é o momento de se fazer greve. E digo mais ainda, acho que poucos professores sabem que o STF decidiu que é para cortar ponto. Os professores sabem disso. Sabe disso, né? Sabem disso. Corta ponto e depois quem tem que sindicato para tentar legal. O STF decidiu e vai ser improbidade do gestor que não cortar ponto. Exatamente. Se o gestor não cortar ponto, ele está incorrendo em improbidade. É muito perigoso. Né? Então, assim, pergunta para o deputado? Então vamos ver, tem pergunta aí para o senhor, deputado. Chegando aí pelo telefone, alô? Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? Diego. Diego, da onde, Diego? Aqui do Cochipó. Diego do Cochipó. Você quer fazer a pergunta para o deputado Faisal? Cochipó. Sim, deputado. Bom dia, tudo bem? Parabéns pelos projetos apresentados aí. Mas uma dúvida só da energia solar, será que o governador não tem interesse porque grande parte da arrecadação do ICMS vem da energia? Realmente eu tenho também um outro projeto que ataca essa alíquota que é muito pesada. Só esse ano a ANEEL teve 2 aumentos de energia. Mas aí eu ouvi esse projeto seu, mas assim, isso não vai diminuir, isso vai dar tranquilidade, Diego. Eu acho que o deputado que tem que responder, mas eu acho que se o Estado tiver isso, ele vai colocar energia na rede. Hoje nós estamos interligados nacionalmente. O Estado vai diminuir o que ele gasta de energia, mas a receita da energia não vai diminuir quase nada. Então não acredito que o Estado não tenha interesse por causa disso. Ao contrário, a economia que o Estado vai fazer de botar energia solar é gigantesca. Com certeza, principalmente para as repartições públicas. Mas a preocupação do Diego é com relação à receita do Estado, né? Mas isso aí não influencia nada, viu, Diego? Porque toda essa energia solar, ela cai dentro da rede e continua a mesma coisa. Então, é um outro aspecto que nós temos batido muito, a questão
da alíquota, principalmente para aqueles que possuem empresa. Eu, como coordenador da Frente Parlamentar de Defesa do Vale do Rio Cuiabá, eu mandei correspondência querendo visitar todas as empresas para saber o que está faltando aqui no estado, qual que é o obstáculo que nós temos aqui no estado, que essas grandes indústrias elas não vêm se instalar aqui. A gente já sabe que um dos obstáculos chama-se energia elétrica. A alíquota para quem consome mais de 500 kW é de 27%. E se você for analisar... Que no cálculo por dentro, eu não sei como... Dá 34% a 39%, tá sabia? Com né? 42. 42? 42. Por exemplo, R$100, daí eles colocam lá de R$100, eles colocam... Não, de R$100 não paga nada. Não, um exemplo que eu digo, de 100% eles falam que é 27%, mas se você pegar 27% em cima de 73%, dá mais do que 30%, viu, Antero? Diego, você quer fazer mais alguma pergunta, Diego? Só uma observação aí, Antero, sobre os professores. Pois não. Temos que avaliar também o seguinte, às vezes o governador, não sei, está sendo igual o Paulo Guedes, tchutchuca com algumas pessoas e tigrão com os trabalhadores. Porque se você olhar o incentivo, está certo que ele pegou o governo há pouco tempo, o incentivo fiscal cresceu muito mais que a arrecadação. E os cargos dentro do Estado também, que eles estão falando que ia diminuir, não aconteceu. Inclusive, se você olhar, talvez, se fizer um pente fino, talvez vai ver que aumentou. Tá, olha, deputado quer responder isso? Não, essa questão da saúde, várias pessoas estão falando de incentivo, né? Eu tenho, falando de incentivo aqui, para alguma, tem que ver em qual área, em qual indústria. Tem indústrias, né, que elas são únicas aqui no estado, que nós não devemos deixar sair. Vou citar um exemplo da Bel, que era uma indústria que fazia latinha. Daí fazia latinha para Coca-Cola, para cervejaria, e terminou o poder que dela, não quiser renovar, ela pegou e foi para Goiás. E ela continua fornecendo aqui para o estado, só que está fomentando em outra entidade da federativa, que não aqui em Mato Grosso. O emprego migrou para lá, né? O emprego migrou para lá, gente. Então essa questão de incentivo, eu acho que cada caso é um caso. Né? Eu estava de férias quando Penha, lá em Santa Catarina, anunciou que não renovaria o incentivo para o Beto Carreiro. O que o Beto Carreiro fez? Então eu vou sair aqui da cidade. Isso aí significa a morte econômica de toda aquela cidade. Na mesma hora, Gramado e Canela, pode vir para cá que nós damos o mesmo incentivo. Então nós temos que cuidar muito com essa questão de incentivo. Uma coisa, outra coisa. Eu acho que o orçamento para a educação hoje gasta 93 centavos só com pagamento de pessoal e 7 centavos só para investir em escolas. Nós temos hoje 400 escolas precisando ser reformadas e mais de 40 escolas abandonadas. Mas nós temos que verificar realmente algumas questões de incentivos, né? Porque com certeza. O Estado ceder 3 bilhões e 600 milhões de incentivos, você cede incentivo é o seguinte, é imposto que você deixa de arrecadar. Você abre mão, você faz uma renúncia fiscal em favor da empresa. A empresa deixa de pagar imposto. Claro. Você abre mão de renúncia fiscal quando você está em condições de abrir, né? Eu vi a lista lá das empresas que têm incentivo. Tem uma empresa lá que não, se ela tivesse aberto ou fechado aqui no estado do Mato Grosso, não mudaria nada. Tem um grande incentivo. Descobriu-se agora no governo Mauro Mendes que a AMAGE, do Brairo Maggi, e as tradings não pagavam FETAB. E o Brairo colocou uma filigrana na lei do FETAB que dava o direito dele não pagar. Quer dizer, quantos bilhões de reais foram surrupiados dos cofres públicos de Mato Grosso só aí? Quer dizer, o cidadão senta na cadeira de governador, ao invés de olhar o Estado, olha as empresas dele, cara. Mas, Diego, quer falar mais alguma coisa ou estamos conversados? É só para dizer que, assim, não sou a favor, não sou contra o incentivo fiscal, só que sempre tem que olhar a contrapartida social, porque tem um impacto econômico e um impacto social. Alguns exemplos que aconteceu na Copa do Mundo, a população de rua dentro da cidade capital, lá perto do Morro da Luz, aumentou muito e trouxe problema social. Então, e o Estado e o município agora tem que se virar com isso, vai ter que investir mais dinheiro. Então, esse cálculo é que tem que ser feito também. Tem razão. E a CGE apontou um estudo que a geração de empregos, pelo que foi incentivado, é muito pouco. É muito pouco mesmo. Parabéns aí, Diego. Você tem razão. Obrigado pela participação, Diego. Bom, tá bom, foi o nosso ouvinte, Diego. Tem esse projeto seu aqui de isenção de energia, o que é isso?
Não, exatamente a questão da alíquota do ICMS sobre energia elétrica. Né? Nós pagamos hoje, para quem consome mais do que 500, pagamos 27%, para cair para 17%. Então, mas isso aí tudo é anteprojetos, né, Antero? Acho que tem uma folha atrás que fala um pouquinho dos nossos projetos também. Tá, mas assim, tem mais um ouvinte na linha, alô? Alô, bom dia, Antero. Bom dia, quem fala? É José Roberto, bom dia, deputado. Oi, Zé Roberto, tudo bem? Bom dia. Antero, eu estou com uma conta de energia aqui na minha frente. Pois é. Eu vou fazer aqui a leitura. Serviços de distribuição de energia, R$ 90,79. Compra de energia elétrica, R$ 138,67. Serviços de transmissão, R$ 7,80. Encargos setoriais, não tenho a menor ideia do que é isso, 27,07. Impostos diretos e outros encargos, olha só, R$ 151,29. Isso aqui é 80% mais caro do que a própria energia, do que o próprio serviço de distribuição. Então, aqui está dizendo que o ICMS final deu de 36,40%. Isso é o que está escrito aqui. Que é o que ele participa nessa conta de energia. Essa conta é minha conta de energia. Então, Antero, eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado e para você também. Na questão da energia solar, o governo não vai perder, a ANEEL não vai perder esse ICMS, ou seja, a gente vai produzir uma energia na casa da gente e vai continuar pagando ICMS. Eu não entendi muito bem essa parte, porque, assim sendo, perde-se um pouco essa vantagem. Não sendo assim, o governo vai perder impostos, conforme avançar essa questão da energia fotovoltaica. Então, alguém vai deixar de ganhar, alguém vai sair mais beneficiado ou não. Essa questão está um pouquinho nebulosa, assim, a explicação para mim. Eu gostaria, Antero, que algum dia alguém explicasse como que é feito o cálculo desse ICMS, porque ele incide sobre o total dos 400 contos da conta de luz, e não só sobre o que ele deveria incidir. E o termo ICMS, circulação de mercadoria, aí você paga sobre os encargos setoriais, paga sobre a compra, paga sobre a distribuição. Eu acho isso tudo tão ilegal e até hoje nunca eu vi um movimento bem realizado juridicamente para combater isso e fazer com que nós, consumidores, não sejamos tão prejudicados assim. Um abraço, fiquem com Deus e um bom trabalho para todos aí. Tá, o que eu posso dizer para você da energia solar é o seguinte: se você fizer uma energia solar na sua casa, você vai pagar uma taxa mínima. E é evidente que dentro dessa taxa mínima está computado lá a energia. E por que você não vai pagar mais do que isso? Você não vai pagar mais do que isso porque você está, na verdade, entregando energia solar para a Energisa. A energia solar você coloca na rede. Se faltar luz, não pensa você que você vai ter luz na sua casa porque você tem energia solar. Não vai ter, não. Você colocou energia solar na rede. Quando falta luz na rede. Vai faltar, inclusive, na sua residência. Mas a sua conta de luz vai vir bem mais barata. Bem mais barato porque você produz energia. Quando você produz, você gera um crédito para você, consumidor. Mas essa energia todos aí. Essa energia é colocada na rede e depois... Agora, o que precisa colocar é o seguinte: é proibindo cobrar o ICMS na colocação da energia fotovoltaica na rede, senão eles vão aumentar essa conta. Boa ideia. Né? Isso aí não foi abordado ainda. Eles vão aumentar essa conta e ninguém tocou nesse assunto até agora. Com relação a... Tem um áudio não, aqui. só para responder o Zé Roberto, que ele falou dessa questão da 36%, quer dizer, é uma bitributação. Né? No momento que começar a chover demanda judicial, quem que vai pagar esse preço todo? Não dá bitributação, não. Isso aí o Brasil inteiro é assim. Mas tem que pegar nós tivemos duas reclamações. Especialista lá no seu gabinete e trabalhar isso. Porque não dá bitributação, isso aí já foi bastante discutido. Vamos ouvir aqui mais um ouvinte da capital que quer falar com o senhor. Bom dia, Antero, bom dia, deputado, parabéns aí pelo serviço na Assembleia.
O PV, falando em política, estava com tudo certo para apoiar o governador Mauro Mendes. Na última hora e tal, não sei o que aconteceu, se a proposta foi melhor ou foram tudo do lado do Wellington. Agora o PV está indo do lado do Mauro Mendes. O que é isso aí, deputado? Pagou mais, levou? Ou vocês têm alguma ideologia aí para defender o interesse aí do Estado, alguma coisa, ou só no pagou, levou? Um abraço, bom dia, Mário Marques, Costa Silva. Ô Mário Marques, claro que não. O que nós tínhamos em termos de planejamento para a eleição passada foi proteger os seus deputados estaduais. Nós queríamos fazer 3 cadeiras na Assembleia Legislativa. E sempre andamos com o Mauro Mendes, mas naquela ocasião, o que tinha? Tinha a questão de fazer um chapão. Não, o que não dependia, né? Ou dependia? Não, dependia. O que foi passado para nós, candidatos, né, no dia da convenção, foi que nós só iríamos caminhar junto com o Mauro Mendes se nós participássemos do chapão. Um chapão pesado, um chapão que tinha DEM, que tinha MDB, quer dizer, todos aqueles que estavam planejando ser candidato há mais de um ano, né, toda a sua estratégia iria a água abaixo. Então, foi isso que pegou durante a convenção. Foi o que passou para nós, né? Agora, quem fazia parte do diretório e comandou foi o nosso presidente na época, que é inclusive um grande admirador do trabalho do Mauro Mendes, foi secretário do Mauro Mendes, o Estopa, todo mundo sabe disso. Pessoal, inclusive, do Mauro. Né? Então, quer dizer, e nós, enquanto candidato, todos nós ficamos chateados na época. Mas vamos ouvir aqui mais um ouvinte. Alô? Alô, quem tá falando aqui é o Abraão. Ô Abraão, qual que é a sua pergunta aí para o deputado Faisal? Na realidade, eu quero fazer a pergunta para o Antero mesmo, nosso apresentador aí. Ave Maria. Nós vemos muito, assim, contestação contra Blairo Maggi em Mato Grosso. Blairo Maggi é um dos maiores plantadores de soja de Mato Grosso. Esse homem, ele dá muito emprego no nosso estado. Por que fala tanto mal de Blairo Maggi? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. É o seguinte, primeiro que quem planta soja não gera muito emprego, coisa nenhuma, né? Quem faz indústria para fazer soja, aí tá bom, gera emprego, tá? Eu acho que o Blairo é um grande produtor, só que eu acho que ele não tem o direito de usar o Estado para fazer as empresas dele não pagarem imposto. Na segunda-feira eu entrevistei o secretário de Fazenda e ele confirmou para mim que a AMAGE passou a pagar imposto agora no governo Mauro Mendes. Eles não pagavam FETAB. Você acha justo ele como governador de Mato Grosso? Estou questionando o governador, não estou questionando a grande empresa que é a AMAGE, que é muito importante para o Estado. Você acha correto o governador de Mato Grosso fazer uma lei para beneficiar ele mais 4 trade e cobrar imposto do resto? Todo o setor produtivo paga imposto, menos ele e mais 4 amiguinhos dele? Que são exatamente os mais ricos? Se isso é correto, desculpa, aí eu concordo com você, né? Eu acho que o Blairo tem todo o direito, aliás, ele é uma grande empresa, uma empresa organizada, é uma empresa que presta serviços em Mato Grosso, mas eu acho, inclusive, que o Estado, aí uma coisa é a empresa dele, outra coisa é o Estado, que o Estado tem que exigir uma política de industrialização. Por exemplo, qual que é a vantagem de Mato Grosso de exportar a soja em grão? Por que a gente não faz aqui uma indústria para ter o óleo da soja? Por que a gente não faz aqui a industrialização do milho, como nós já começamos a fazer em Lucas do Rio Verde? Mato Grosso tem que apostar na industrialização, porque vai gerar mais empregos aqui. E aí o imposto fica aqui. E a gente está... Nada pessoal contra o Blairo Maggi. A gente está discutindo políticas públicas para Mato Grosso. É isso. Tem um áudio aqui do ouvinte, vamos colocar no ar? Bom dia, Antero. Ivan. Na verdade, Antero, não tenha dúvida que quando for lançado a energia solar para a rede da Energisa ou qualquer outra companhia, com certeza vai haver a tributação de ICMS, ficando inviável. Porque o governo não vai perder a arrecadação de ICMS da energia, não. E com certeza, se não for tributado, se não está sendo tributado hoje, vai ser tributado no futuro. Esse é o grande mal que vai acontecer, pode ter certeza disso.
Não, eu acho que já acontece. Tem gente que Sim, faz mas energia solar. é só... Mas mesmo assim ela se pagar 4 é. anos, depois você vai ter 21 anos de graça. Aqui tem... bom dia, deputado. Qual será a estratégia que será adotada para contornar o problema da transmissão da energia solar produzida em larga escala? Hoje as hidrelétricas são detentoras das linhas de transmissão e não existe dispositivo legal que possa garantir a transmissão da geração de energia solar. Paulo Bravo, do Cochipó. Não, com certeza. Isso aí tudo tem que ser analisado. Isso vai ser regulado nacionalmente, né? Sim. Quem? Dilemar Alencar, quer palpitar aí, Dilemar? Vamos ver. Fala aí com seu ex-colega Faisal. Bom dia, Antero. Bom dia, deputado Faisal. Aqui é o vereador Dilemário. Quero aí parabenizar o deputado Faisal pelo trabalho realizado. E eu queria aproveitar a oportunidade, Antero, nesse debate aí sobre a questão da energia, para comunicar à sua grande audiência que a Câmara Municipal aprovou um requerimento da minha autoria para a realização de uma audiência pública para discutir essa questão da energia elétrica, essas contas altas que está vindo, muitas reclamações, pessoas procurando a Câmara, com aumentos abusivos do mês para o outro, contas que aumentam 200%, 300%, sendo que o consumo quase é o mesmo. E também sobre o atendimento da Energisa, nas lojas da Energisa. A Energisa fechou ali a loja de atendimento do CPA, está concentrando todo o atendimento aqui na loja da Rua Barão do Melgaço, muita reclamação, super lotada. Então nós vamos fazer uma audiência pública para discutir essas questões e dar até oportunidade para a empresa de energia vir esclarecer uma série de dúvidas dos consumidores cuiabanos. Vai ser no próximo dia 26, às 9 horas da manhã. Então nós queremos mobilizar toda a comunidade de Cuiabá, também o pessoal da zona rural, em muitos pontos da zona rural tem as seleções de energia que traz prejuízos para as pessoas da zona rural. Então, Antero, gostaria de divulgar dia 26 deste mês, às 9 horas, uma audiência pública para a gente discutir essas grandes reclamações das contas de energia. Inclusive, a Energisa, todo levantamento feito pelo PROCON estadual, sempre lidera o ranking das reclamações. É a empresa que mais as pessoas reclamam. Então fica aí a nossa informação. Dia 26, às 9 horas da manhã deste mês, a Câmara realizará uma audiência para discutir essas grandes reclamações sobre conta de energia e do atendimento da Energisa. Um abraço, Antero, um abraço, deputado. Grande Dilemário, aquele abraço, foi meu colega de parlamento, uma pessoa sempre bastante propositiva. Eu agora nessa nova legislatura, nós já fizemos uma reclamação junto à ANEEL das quedas constantes de energia lá em Porto Alegre do Norte. Depois foi aqui em Chapada dos Guimarães, tivemos uma outra reclamação também lá no município de Sorriso. O serviço não está bom, tem atrapalhado inclusive algumas empresas, por exemplo, que mexem no ramo de imagens hospitalar. Para te ter uma ideia, um aparelho de ressonância para fazer um exame demora cerca de 30 minutos, se dá uma queda, tem que, além de parar a máquina, tem que começar tudo do zero. Então, o serviço não está contendo. Nós já fizemos um requerimento direto para a Energisa pedindo o planejamento preventivo, se tem esse planejamento ou não, e também fizemos requerimento lá na ANEEL pedindo detalhadamente o porquê desses dois aumentos, o que tem influenciado para a energia estar tão cara, ainda mais aqui em Mato Grosso. E quero deixar bem claro aqui, que parece que está tendo alguma confusão. Uma coisa é o ICMS para aquisição dos mini geradores e microgeradores, outra coisa é um outro projeto, a redução do ICMS sobre energia. Então, nós temos duas proposituras sobre o mesmo tema, são duas coisas diferentes. Um é para quem for adquirir o seu equipamento de energia solar, ele ter uma isenção de ICMS para fomentar esse tipo de energia que é renovável, não agride o meio ambiente. E o segundo é de diminuir o ICMS sobre a energia elétrica. E falar para o Dilemar aí que nós estamos à disposição também. Vou fazer o possível para estar na audiência.
E o que precisar desse parlamentar, a gente está sempre em pé e à ordem. Bom, são 8 horas e 23 minutos, nós temos mais um ouvinte na linha. Alô? Antero, essa energia solar, futuramente ela não pode ter um acúmulo em algum lugar sem precisar entrar na rede, que entrou na rede e está no ferro, vai pagar ICMS caro mesmo. E por que até hoje isso custa muito caro? Até hoje o sistema de energia solar não custa barato. Por que acontece isso? Porque tem que ter um sistema de acumular ela sem ela entrar na rede. Um abraço, Melzito. Melzito, um abraço. É porque até hoje não dominamos. Você vê que a energia solar começou com um preço muito mais caro, ela existe faz tempo. Faz. Mas apenas agora que estão implantando, porque está começando a se viabilizar, né? Com certeza. Tem aqui o filho do meu amigo Cláudio Kieski, Tiago Kieski. Bom dia, Tiago. Bom dia, Antero. Bom dia ao deputado Faisal. Parabenizar pelo programa, um excelente programa. E parabenizar o deputado por puxar essa bandeira sobre a energia elétrica que gera um imposto violento. Para onde está sendo investido esse dinheiro, para onde está indo. Continue assim, deputado, apenas para parabenizá-lo. E outro sim, Antero, é que ontem o deputado no jogo da Assembleia está meio nervoso. Deputado em campo, rapaz, é nervosinho. Parabéns, deputado. Tá bom, tem que arrumar um bom juiz para botar para fora, expulsar. Nada, entrei em campo ontem e dominava a partida, viu, Thiago? Dominou-se, tomou o apito do juiz e jogou e apitou ao mesmo tempo, né? Não. Eu levei uma entrada, logo depois peguei a bola de novo, levei a segunda entrada, daí tá alguma coisa errada, os caras querem caçar eu dentro de campo, né, Antero? Aí você brigou, você é meio brigão, né? Craque do time adversário que eu tive que peitar, né, pra ver se conseguisse tirar ele de dentro de campo. E foi contra o time do Wilson, né? Tá bom. Depois eu pedi desculpa pro Wilson, ficou tudo em casa. Foi briga você e o Wilson? Não, o Wilson não tem por que brigar. O Wilson é brigar. metido a jogar bola também. Joga bem. Craque. Esse eu vi jogar. Se o Wilson é craque, minha avó é bicicleta. Mas tá bom. Mas, deputado Faisal, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente nosso tempo está acabando e eu deixo aqui o microfone da Capital FM. Pode ser que tenha algum projeto aí da sua importância que eu não tenha lhe perguntado e que você possa também falar com os ouvintes. Bom, eu agradeço essa oportunidade. Depois vamos agendar para um outro momento. Tem um projeto nosso que fala da cadeira cativa na arena, viu, Antero? Eu vi aqui, cadeira cativa na arena. Quem já comprou a cadeira cativa? Bom, quem já comprou porque é o seguinte, quando o estádio José Fragério foi construído, tem cadeira cativa. E essas pessoas estão direito. Vendeu a arena cativa. Exatamente. Entendeu? Aliás, vendeu a arena cativa, vendeu a cadeira cativa, né? E aí tem muitas pessoas que adquiriram. E foram lesadas. E estão lesadas. Estão lesadas. Não tem lugar para elas no Claro, ingressaram na justiça. Então, ingressaram ou não ingressaram? Opa, várias ingressaram na justiça. Então, a nossa ideia é trazer de volta essa política da cadeira cativa, disponibilizando 1000 lugares, né, para a nossa população. Tem muita gente que gosta. Pois é, mas aí alguém teria que comprar essa cadeira cativa, né? Sim, tem a joia, né, que quem adquiriu lá atrás não precisa pagar, e tem também, além da joia, tem uma taxa anual. Mas parece que na época foram vendidas 1000 cadeiras cativas. Se fizer uma divulgação e tal, e aparecer 1000 famílias, como é que fica? Como é que fica? Que aí vai ter que pagar a taxa anual. Imagina você ventilar 1000... Mas a partir daí, né? Porque não vai pagar a taxa anual do passado, onde eles não usufruíram da cadeira cativa. Uma coisa é a joia, né? Para ingressar. E outra coisa é a taxa anual. São duas cobranças. Você está fazendo essa sugestão ao Estado? Essa sugestão ao Estado. Agora, imagina ter 1000 cadeiras, né, que você venda, por exemplo, a R$1.000 cada uma delas. Dá quanto? Para o ano todo. Tem muita gente que compra para ir em jogo. Vai aparecer Corinthians, vai aparecer Flamengo, né, o próprio Cuiabá, que na segunda divisão. Principalmente se o Cuiabá classificar, né? Claro, com certeza. Mas então isso aí vai ser... tem pessoas que gostam de... e pode ser feito mais coisas também, mais benefícios para aquelas pessoas que
que de alguma forma contribuem mensalmente com a Arena, porque só tem despesa, é um elefante branco até. Então é uma coisa para ser pensada aí. Eu acho que o nosso secretário de esporte, ele estando de posse de uma lei autorizando a fazer essa comercialização, com certeza ficará feliz, que é mais um fluxo de caixa e atendendo aquelas pessoas que são assíduas, que gostam de ir. E não tem estádio. custo, né? É só organizar o espaço e cobrar. E quanto é o ingresso para você assistir, por exemplo, o Corinthians? Passa de R$100. Não, pois é, mas o Cuiabá aqui tem feito promoções que com R$5 você compra o ingresso. O Cuiabá sim. Tem feito promoções para lotar a Arena e tem aumentado o público, o que é muito bom para o nosso futebol. E a Arena virou também multiuso, né? Não só... Não, precisa ser multiuso, né? Aquele veto para fazer o show em Cuiabá é um veto que deixa interrogações, porque ela sendo multiuso, ela pode despertar o interesse da iniciativa privada. Com certeza. Ela não sendo multiuso, pode ser problemas, né? Estou recebendo aqui uma mensagem, só quero encerrar com isso. Guilherme Ursino, parabéns pela atuação, deputado Faisal, em pouco tempo na Assembleia, já tem uma atuação digna. É Guilherme Ursino que manda esse recado para o senhor através do Facebook. Muito obrigado, deputado, pela entrevista. Obrigado, Antero, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Capital e tenham a todos um bom dia. 8h29 em Cuiabá, nós vamos aos melhores anunciantes do rádio e voltamos.